Mulher é ser humano. Sim. Somos iguais. Eu sou tão ser humano como esses homens que estão ao meu lado. E eu falo isso e você pode olhar. Ela é feminista. Não, não sou. Exatamente por achar que mulher é igual. Apesar de não ser igualitária, eu sou complementarista. Eu acredito que existe uma... A única coisa que nós somos iguais é que nós todos somos seres humanos. Mas eu complemento os homens. As mulheres são complemento aos homens e os homens são complemento às mulheres. Diferente das feministas que dizem que as mulheres são superiores aos homens. Então, vamos lá. Nosso Estado também pensa assim. Eu não tenho uma paixão muito grande pelo Estado. Na verdade, a minha paixão é zero por ele. Eu realmente não gosto do Estado para absolutamente nada, ainda mais quando ele vem falar das minhas liberdades individuais. Eu sou um indivíduo e, diferente de Simone de Beauvoir, eu nasci mulher. É muito fácil você desmascarar o feminismo. É a coisa mais fácil do universo. É só ler. E aí você abre o livro e fala, está aqui. Não foi eu que disse, foi Simone de Beauvoir, ou foi Betty Friedan, ou foi Valerie Solanas, ou foi até Mary Wollstonecraft. As libertárias, as individualistas adoram falar da Mary Wollstonecraft. Falei, a gente pode falar da Mary Wollstonecraft, não tem problema nenhum. O problema é que você não tem um entendimento profundo da Mary Wollstonecraft, já que ela queria que as mulheres fossem mais castas, mais puras, que elas aprendessem com os homens a ser mais puras, usar menos o seu corpo para conseguir a ascensão social. Ou seja, o feminismo não deu certo nem com a proto-feminista, né? Enfim, quando eu falo que as mulheres são gente, são seres humanos, e que os homens não são, para as feministas e para o nosso governo, é porque os homens são descartáveis. E eles sempre foram descartáveis. A história mostra que o ser humano do sexo masculino, pelo fato de ter tido a infelicidade de ter nascido XY, vocês são os seres humanos mais descartáveis. Vocês só estão perdendo para o amontoado de células que se encontra dentro da barriga de uma mulher. Tirando aquilo, você é lixo descartável, seres humanos do sexo masculino. Então, se não for para ser chamada de machista, eu não vou falar. Apesar de não ser machista. As nossas leis protegem as mulheres. As nossas leis demonizam os homens. O nosso Estado demoniza o homem. Vocês são seres descartáveis. Vocês não passam de um número. Vocês são nada. As mulheres são tudo. A prova disso, eu vou ter que ler um pouquinho porque é dado, tá? Eu gostaria de falar, por exemplo, da lei feminicídio. Alguém aqui já ouviu falar da feminicídio? A Dilma, antes de ser chutada para fora, demorou muito, porque se ela tivesse sido um pouquinho antes, talvez essa lei não tivesse sido aprovada. Porque foi uma das últimas coisas que ela fez ainda como presidenta. O feminicídio nada mais é do que uma lei que coloca um agravante ao crime cometido contra uma mulher. Porque, aparentemente, a mulher não é ser humano. Ela precisa de um tratamento especial, além do que já está na nossa lei, que, na verdade, a nossa Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Menos se você for uma mulher. Você é melhor se você for uma mulher. Mas eu ainda tenho que ouvir que mulher é o sexo que não é o privilegiado. Eu falo, então tá bom. Mas vamos lá. O feminicídio é o seguinte, é uma lei que diz que o assassinato de uma mulher é pior do que o assassinato de um homem, simplesmente por ela ser mulher. Então, são os assassinatos discriminatórios contra a mulher e elas passam a ser hediondos. Só que, se você for ler... Alguém já pesquisou sobre o assunto? É que, como eu gosto do assunto, eu realmente pesquiso. Eu confesso que eu não fico pesquisando sobre o Fundo de Garantia, nem sobre federalismo, mas... Tem o assunto mulher, homem, calcinha, cueca, eu já estou lá lendo e pesquisando e fazendo minhas anotações, até pessoais. Se você for ler algumas juízas falando sobre o assunto, eu tenho vontade de chorar, porque elas realmente acreditam que as mulheres são mortas porque são mulheres, mas os homens não. Os homens não morrem porque são homens, eles morrem porque... Eu não sei porque os homens morrem. Mas a ideia existe uma lei que defende as mulheres, ou melhor, que
pune mais o homem que comete o crime contra uma mulher. E eu falo isso porque não é qualquer pessoa que comete o crime contra uma mulher, tem que ser o homem. Então, o vilão da história sempre é o homem. Se não for, a gente não conversa sobre o assunto. A gente tem que ignorar as estatísticas que comprovam, por exemplo, que em relacionamentos entre lésbicas a violência é maior do que entre relacionamentos heterossexuais. A gente ignora esse número, porque ele não condiz com a nossa agenda feminista. Bom, toda vez que eu falo sobre homens, mexe muito comigo, porque eu não aguento ouvir mentiras deslavadas na minha cara. Se tem uma coisa que não aguento é ver gente mentindo e achando que eu sou idiota. Eu não sei se vocês sabem como que é o nível de violência no Brasil. Bom, no Brasil, os dados oficiais do mapa de violência, por isso que eu preciso ler, porque eu não vou decorar nunca esses números. O mapa da violência apresentado em 2016, eu não sei se vocês sabem. Todo ano eles apresentam um novo mapa da violência, cada ano eles focam numa coisa. O primeiro que falou de gênero foi em 2010, o mapa da violência de 2010, que é inclusive, que eu uso para tudo. Todas as minhas estatísticas, eu uso ele. Por quê? Porque teve mapa que só falou de mulher. Um dos mapas da violência só falou da violência contra a mulher. Então, todos os dados são alarmantes. Nossa, 100% das mulheres, dos crimes denunciados na delegacia da mulher tem um homem como agressor. Eu falo, não, jura? Eu já fui agredida por mulher, quando eu fui usar a delegacia da mulher, já que eu sou mulher, não pude fazer o BO. Eu tive que recorrer à delegacia normal. Ou seja, se não é uma delegacia da mulher, é uma delegacia contra homem. Então, todos os dados oferecidos pela delegacia da mulher, eu rasgo e ignoro. Mas eu vou usar os dados da mapa da violência, que foram apresentados em 2016, então é o mapa mais recente que a gente tem, que usando as mortes de 2014. Tá? No Brasil, foram assassinados em 2014 59.627 pessoas no país. Eu vou repetir esse número porque a gente tem que lembrar que eu sou um indivíduo, vocês também são indivíduos. Eu detesto ser número, eu gosto de ser Thaís. Mas 59.627 pessoas em território nacional foram assassinadas. Eu sou muito professorinha, então eu não fico confortável com essa informação. Esse número representa 10% das mortes do mundo. 10% de todo mundo que morreu em 2014 estava no nosso território nacional, um país tropical, paz e amor, onde a gente só fala de futebol, onde, teoricamente, as mulheres são extremamente violentadas. Esse número representou 10%, e somos um país que mata mais gente do que países em guerra. Morreu mais gente no Brasil do que morreu na Síria. Mas agora nós, enfim, não vou entrar no resto. Desse montante assustador, 59.627 pessoas, 4.757 são mulheres. Estamos falando de menos de 8% do total de mortes do país. Eu adoraria que ninguém tivesse morrido em 2014. Eu sou desse tipo. Eu não quero que as pessoas morram, nem feto, nem adulto. Mas, aparentemente, eu sou uma pessoa má. Mas afirmar que temos um problema com a violência contra a mulher é ignorar um fato óbvio. Estamos tendo um problema com a violência no país. Nosso país é um país extremamente violento. E eu estou falando de violência física, tá? Porque me xingar não é violência. Eu não sou mimizenta. Para mim, você pode xingar à vontade. Eu posso te ignorar, inclusive, que é o que eu faço. Mas eu estou falando de violência física, eu estou falando de assassinato, homicídio. A violência do país, quando a gente fala só da violência contra a mulher, a gente está negando que vivemos em um país que está matando 11,5 vezes mais homens do que mulheres. Usando as mesmas pesquisas, temos 92% dos homicídios cometidos contra homens e 8% contra mulheres. As pesquisas afirmam que 40% dos homicídios contra as mulheres foram causadas por seus parceiros homens. Então, vamos lá. 40% é um número grande, né? Mas é 40% de 4.757. E também dentro dessa pesquisa mostra que 6% das mortes cometidas contra homens, os crimes cometidos contra homens,
6% eram por parceiras desses homens. Mas aí você fala, nossa, então a mulher morre muito mais mulher na mão de homem do que homem na mão de mulher. Não. Vamos lá. Eu fiz letras, mas eu pedi ajuda para os universitários para fazer essa conta. Vamos olhar atentamente os dados oficiais. 40% de 4.757, dá um total de 1.902 mulheres. Então, 1.902 mulheres no ano de 2014 foram mortas por seus parceiros. Se for parceira, não entra na conta. Fica a dica. E 6% de 54.870 homens, que dá um total de 3.292 homens. Ou seja, morreram 1.390 mais homens em decorrência de violência doméstica no Brasil do que mulheres. Então, da próxima vez que você ouvir alguma feminista ou qualquer órgão governamental falando que o problema do Brasil é a violência contra as mulheres, você me liga. Porque a gente vai ter um papinho. Eu posso não saber muito de matemática, mas eu sei um pouco de lógica. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, violência doméstica contra homem, você não vai achar nada. Nada. Nada, 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 nada. Não tem absolutamente nenhum dado dentro do Google que fala da violência doméstica sofrida por homens, a não ser reportagens, a não ser depoimentos de pessoas que a gente posta na página. Eu fico muito nervosa com esse assunto, vocês não têm noção. Os homens são sempre ignorados, por completo. Então, hoje eu vou ser chamada de machista porque eu só vou defender os homens. Desculpa, meninas. Mas eu acho que alguém tem que falar por eles. Eles estão matando os nossos homens, estão matando as nossas mulheres. Só que só um lado é levado em consideração. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar o seguinte, o Vinícius me estuprou. O que acontece com qualquer outro crime? Ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Menos quando é um estupro e quando é uma mulher que está falando. Ele é preso. Ele é torturado, ele pode ser morto, ele pode se matar. Depois eu posso falar, mudei de ideia. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Esse método da Luth, ele foi, por muitas vezes, já foi desmascarado pela ciência mesmo. Mas, como a terceira onda do feminismo nega a ciência, a biologia, a lógica, o português e tudo mais, sério, gente, ela faz parte da terceira onda. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, depois eu explico como funciona o feminismo em tudo isso. Mas a ciência comprovou que, inclusive é um doutor, ele chama Dr. Dutton, e ele é de Toronto, e ele revelou o seguinte, as pesquisas dele revelaram o seguinte, que as mulheres são mais prováveis de usar violência severa contra homens não violentos do que o contrário. Quando eu penso em todas essas informações, tanto com os dados da violência do país, como o fato de que eu sei que as mulheres são capazes de tortura, são capazes de estupro, são capazes de homicídio, são capazes de chamar um feto de amontoado de células e descartá-los como se eles fossem nada, pensando em tudo isso, eu não consigo aceitar uma lei como o feminicídio.